Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume. Juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa. Editora Autografia. Lembrando que hoje é dia 14/5/2019. Já chegaram ao planeta mais de 52 milhões de novas gerações. Todos os dias a faixa é de 1 milhão e pouco por dia. Às vezes oscila menos de 1 milhão, quase 1 milhão. Mas todos os dias e todos os meses, todos os anos se repete quase a mesma coisa. Quando tem uma diferença é pequena, né? Geralmente eu falo isso para mostrar que a Terra é uma passagem. E tem muita gente que fica impressionada quando eu falo com toda a convicção que não vai ter arrebatamento. Desde 2016, com o meu despertar da consciência, após a minha consciência ter se expandido, após o véu ter saído dos meus olhos, após a mente ter aberto, após várias experiências extrafísicas que me levaram a esse conhecimento, tá? Que na religião se fala experiência espiritual. Aí tem vários nomes, né? Arrebatamento, desdobramento, experiência corpórea, né? Extracorpórea. Tem vários nomes, né? O sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo, tá? Como se dizer assim, foram caminhos diferentes, mas chegaram na mesma finalidade. O foco é o mesmo. Então o sentido é o mesmo, só mudou a nomenclatura, o vocabulário, tá? Quero agradecer os internautas pelos comentários, inclusive queria agradecer mais uma vez a Leni, né? A Leni Moura, que é uma nova internauta, aos novos inscritos, quero agradecer. São muitos comentários, não dá para ler todos, mas eu vou ler aqui da Leni, tá? Estávamos falando sobre os assuntos que referente eu vou estar falando sobre hoje, né? Eu vou estar respondendo a pergunta de uma internauta. A internauta chamada Cristina me fez a seguinte pergunta: Pastor Douglas, por que a ciência, vamos se dizer assim, ou a mídia, tá? Mas vamos botar a ciência, os governos, tá? Poderosos do mundo, Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, entre outros, por que eles não divulgam a verdade sobre a ufologia? Já está provado, arqueologia, né, cientificamente grande parte já está comprovado. Assuntos referentes a extraterrenos, extraterrestres, extrafísico, por que eles não abrem logo o jogo? Com todas as afirmações, experiências, pessoas tiveram, abduções, etc, etc, etc. Vistas, conversas, cientistas tiveram que fechar a boca, mas está se abrindo aos poucos agora. Por que eles não abrem essa realidade? Né? A pergunta dela foi essa. Antes de eu responder a pergunta dessa internauta, então eu vou ler o comentário da Leni Moura. É só ler com atenção, que se percebe que no livro bíblico do profeta Ezequiel está recheado de experiência extrafísica. A Leni, hoje ela é minha amiga, se conhecemos pela internet. Ela é formada em teologia, tá? Ela fundou muitos ministérios, igrejas, né? Igrejas, consagrou pastores e etc, etc, né? Consagrou assim, não ela, o esposo dela. Mas ela fundou muitos ministérios, né? Abençoou, ungiu muitas pessoas. E é uma infinidade, ela conversou comigo, uma infinidade de trabalhos ao longo de décadas que ela fez. Então hoje ela está começando a se aprofundar mais, está descobrindo muita coisa. Então ela que escreveu isso. É só ler com atenção, que se percebe que no livro bíblico do profeta Ezequiel está recheado de experiência extrafísica. Disco voador, nave espacial. A gente vê o caso de Enoque e Elias, carruagem de fogo.
Você vai nos Anunnakis, vai nas tábuas sumérias, começa a fazer levantamentos arqueológicos, tá tudo aí, pessoal. Não tem, você entra na saga Anunnaki, né? Coloca no YouTube aí saga Anunnaki, tá tudo aí. E você vai ligando e vai conectando uma coisa com a outra. Você entra em mídias e canais sérios, documentários sérios como History, National Geographic e entre outros, e coloca alienígenas do passado. Aí tem lá a primeira temporada, segunda, terceira, quarta, não para mais de conhecimento na área, provado cientificamente, uma parte. Mas por que a ciência então não prova tudo? Calma, tudo devagar, tudo no seu tempo. Eu já falei num vídeo aqui que eu tenho informações, contato todos os dias, extrafísico, que a gente aprende nas escolas de mistério, tá? Que outros dão o nome de escolas espirituais, que a gente quer passar, mas a gente vê que tem seres aqui que ainda não estão preparados, né? Para receber essa notícia. Ou espíritos, né? Ou consciências. A ciência fala consciência, né? Por que a ciência fala consciência? Tem gente que não sabe, porque ela quer fugir do sentido religioso. Porque a religião divide, tá me entendendo? E nós estamos tentando unir, e não manter dividido, ou dividir mais ainda. Nós estamos trabalhando para unir. Nós somos consciências, todos nós somos consciências, que tivemos origens, mas a nossa verdadeira origem eu vou mostrar aqui, tá? Mas tivemos várias origens. Mas agora eu vou mostrar a origem das origens, a mãe de todas as origens, tá? Então ela diz aqui que no livro bíblico do profeta Ezequiel está recheado de experiências extrafísicas, disco voador, nave espacial, seres cuja aparência revelam suas linhagens, tá? Suas linhagens. É claro que por causa de um sistema escravocrata mental, houve substituição dos termos. Aí é o livre-arbítrio da consciência. Tem consciência, pessoal, que quer guerra. Tem consciência que quer paz. Tem consciência que é egoísta, que é tudo para ela, só para ela. Tá me entendendo? Tem outras que querem compartilhar, é altruísta. Porque a consciência, ela detém o conhecimento do bem e do mal. Só que muitas escolhem o mal, infelizmente. E a gente tem, nós que somos do bem, que somos luz, temos que trabalhar com elas porque são eternas. Não tem fim para elas. O fim é do corpo físico, seja ela de Júpiter, de Marte, da Terra, da estrela, da constelação de Órion, do planeta A, planeta B, planeta C. Ela é uma consciência que ela está naquela experiência física, que vai depender dela manter ou não aquele trabalho, projeto, e trabalhar para que haja uma evolução, uma melhora. Por exemplo, estamos aqui na Terra, você que está na Terra, é claro, assistindo, né, esse vídeo agora. Então nós somos consciências que passamos por vários orbes, tivemos várias origens. A origem principal é uma só, porque a fonte eterna não ia criar origens diferentes, raças diferentes, por acaso. Aí você vai entender todo o porquê que foi criado. Não, nada, tudo tem uma explicação, tá? Mas somos de uma única origem, de uma única fonte só. Somos um em todos e todos em um. Já ouviu essa frase? Somos uma única família. Porém, tudo isso é necessário. Se der tempo, eu falo nesse vídeo. Vamos lá. Então ela falou aqui sobre as visões do profeta Ezequiel. O profeta Daniel disse que a verdade seria lançada por terra, né? Porém, estamos vivendo dias em que temos o privilégio de presenciar o ressurgimento dessa mesma verdade, que foi ocultada por séculos ou até milênios, né? Simples assim, ou até não, milênios, mas séculos está incluído, está abaixo, está incluído, tá? Simples assim. Somos um, olha só, que ela botou aqui, somos um,
com a fonte criadora. Gratidão sempre. Valeu, Leni. Show, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Parabéns. Tem um assunto aqui muito interessante também, que o Glauco, um depoimento, que o Glauco botou, que eu vou ver se eu acho aqui, mas para a gente não fugir e não perder o andar da carruagem, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, dentro disso que ela falou. Temos dimensões. Você, quando está no corpo físico, você está na dimensão física. Quando você está no corpo espiritual, você está no mundo espiritual. Então, tem o mundo extrafísico e o espiritual. Você tanto pode estar no corpo físico, numa quinta dimensão de consciência, como você pode estar fora do corpo físico, numa quinta dimensão extrafísica, espiritual, vamos dizer assim, no sentido religioso, tá? Por que a pergunta da Cristina, por que eles não abrem tudo? Por que eles não mostram tudo? Toda a realidade? Porque a ufologia, né, depois de eu passar pelo Evangelho, estudar o protestantismo, estudar o espiritismo, várias linhas de filosofias, né? Ainda continuo estudando, porque às vezes você tem que ir lá no final e voltar no começo, para no meio e assim por diante. Você tem que estar sempre aprendendo. Somos consciências em aprendizado. Isso tudo serve para que a gente entenda. Eu vou ler uma parábola aqui que Jesus trouxe. Poucas pessoas entendem essa parábola. A maioria não entende, mas vai entender, tá? Então, nós temos essas experiências, tá? Que a gente vê como um aprendizado. Por isso que se fala, não sei se você já ouviu, a maioria aqui deve ter ouvido, né? A Terra é uma escola, a Terra é um laboratório, né? Se fala muito disso. A Terra é um hospital, a Terra é uma prisão. Para a consciência, tudo isso tem significado. E tem sentido, tem lógica para ela. Porque nós somos a consciência. Então, por que eles não abrem isso, né, para a humanidade? Mas agora está abrindo. Agora está vindo tudo à tona. Tá? E não tem como fugir. Porque a ufologia, ela só está abaixo de uma coisa, da consciência cósmica. A ufologia, ela está acima da religião, está acima das filosofias, todas elas, tá? A ufologia está acima das seitas e de todo o conhecimento que você possa imaginar, com exceção de da consciência cósmica. O último ponto de tudo é a consciência cósmica. Tá me entendendo? Que aí é um pulo para você entender o que é a fonte eterna e criadora. A maior e acima a mãe de todas. O que é a fonte eterna e criadora, o Criador. Isso é um assunto muito profundo, pessoal. Mas vamos aqui, tá dentro da ufologia. Não vamos passar para a consciência cósmica, porque ainda não é hora, tá? É por isso que eu passo as mensagens fragmentadas, tá? E eu converso isso muito com os seres, com as consciências. Tem seres na Terra que não estão ainda preparados para entender. É como eu pegasse um bebê, né, uma criança, e fosse dar para ela um mocotó, uma criança de 1 ano. Poxa, o organismo dela ainda não está preparado para comer aquele tipo de comida. Tem que dar papinha. Uma criança de 2, 3 meses. Com o tempo ela vai crescendo, vai chegar uma hora que ela mesma, por si, vai saber se alimentar. Tá? Então vamos dentro da ufologia. Por que eles não abrem, Cristina e os demais internautas? Por que eles não abrem a ufologia? Porque ela está acima da religião, filosofia. Ela engole isso tudo. Porque ela fala disso tudo
E ela é a fonte para entendermos o porquê que existe a religião, a filosofia, porque ela eleva nos assuntos extrafísicos, que vai muito além, tá me entendendo? E aí você entende que, na verdade, essa divisão que existe, por exemplo, religião A, religião B, na verdade ela já existia antes. Tá me entendendo? Então vamos lá, só uma parábolazinha para você abrir um pouquinho sua mente. Tá? Eu tenho que comprar um quadro maior, né, pessoal? Fonte, vamos supor que aqui é a fonte. A fonte de toda a consciência. Somos todos um e um em todos. Energia, tá? Somos pura energia. Então somos todos um, consciências. Fomos criados como consciências e vamos percorrer uma corrida. A corrida do conhecer. Vamos aprender? Vamos correr, vamos conhecer como consciência? Planetas, mundos, constelações, dimensões começaram a ser criadas, tá? Pela fonte de tudo. A física quântica fala muito sobre criarmos as coisas. Se você começar a estudar física quântica, você vai entender isso. Então, foram criados mundos, constelações, planetas, estrelas, Via Láctea, universo, multiversos, e vai por aí. Cosmo é imenso o cosmo, né? Dimensões, e vai por aí. Origem, físicas, várias origens físicas, né? Ah, porque eu lembro que eu vivi num planeta chamado Marte e que lá havia uma sociedade, a minha origem de lá. Ah, eu lembro que eu vivia num planeta chamado Serpo, né? Eu era um Zeta Reticuli e lembro da minha família, lembro da minha essência. Eu lembro que eu vivia num planeta onde haviam vários pleiadianos. Eu lembro que eu vivia num planeta onde haviam reptilianos, e vai por aí, são várias raças, né? Como a Leni aqui comentou aqui, são várias linhagens, tá? Mas a origem é da fonte. Somos todos um em todos. E nisso, por obtermos o conhecimento do bem e do mal, com o decorrer do tempo nessa corrida, entre nós mesmos já havia essa divisão. Porque começou tudo daqui. A partir do momento que você tem um conhecimento, você tem a decisão. Você tem um livre-arbítrio. Você não é forçado a nada, ninguém te prende. Você tem a livre escolha. Por exemplo, eu estou casado, não estou casado? Tem amigos meus, eu estou 20 anos casado. Tem amigos meus que, não, vou sair de casa, vou embora. Se divorciou. Eu não, eu fiz um compromisso com a minha esposa, independente do que aconteça, eu dei minha palavra a ela. E na igreja ao Criador, da fonte eterna, dei minha palavra ao Criador. De toda a fonte que eu tenho que cumprir. A minha missão, o meu propósito, o meu compromisso, vamos se dizer assim. Me casei com ela e tenho que ir com ela até terminar o meu tempo físico aqui na Terra. Terminou o meu tempo físico. Opa, sigo o caminho. Aí sigo o caminho e vou embora. E vou estudando e vou aprendendo. Tá me entendendo? Então, o corpo físico. O corpo físico, ele condiciona a consciência. Ela é livre para conhecer, mas o corpo físico está envolvido, que nas religiões eles dizem alma. Em algumas filosofias eles dizem perispírito. É como se fosse o segundo corpo da consciência, tá? Segundo corpo. É a essência, não é a essência. Vamos se dizer assim, o corpo espiritual que Paulo fala. Paulo fala que é o corpo físico, que é o corpo espiritual, né? E que a alma, tá? Então vamos lá. A alma é os sentimentos, as emoções, que na filosofia algumas chama-se perispírito.
tá? Que é onde fica ali todo o arquivo do conhecimento da essência verdadeira que é o espírito. Por quê? Porque esse corpo, segundo corpo, do verdadeiro corpo da consciência, tá? É o corpo que ele passa por todas as situações, dores, ódio, ira, raiva, mas a essência mesmo de tudo, tá? Vamos se colocar assim dessa forma, ela não é afetada. Posso dar um exemplo bem aqui. É que eu tento explicar, como alguns internautas falam, da forma mais simples. Água e óleo. Se você pegar a água e o óleo e colocar junto, você vai ver que eles estão juntos e ao mesmo tempo separados. Então vamos dizer que a água é a consciência, tá? O corpo espiritual. E o óleo é o perispírito, ou a alma, tá? Que está acoplado ao corpo físico. Os três estão juntos ali. Então o corpo físico, por exemplo, se eu pegar aqui, vou pegar aqui mesmo, só para você entender. Se eu pegar esse grampeador e aplicar na minha mão, o meu corpo vai sentir a dor. Ai! Vai sentir a dor. Quando o corpo vai ao pó, morre, tá? Então aquele corpo físico morre, mas o perispírito não. O perispírito, ele segue o seu caminho, a sua trajetória, tá? O perispírito, que no caso é a alma, tá? A alma não morre. O que morre é o corpo físico. A alma é como se fosse o arquivo da experiência que a consciência aprendeu, tá? Aquilo ali não afeta a consciência. Os mundos são como, vamos supor que o planeta A é história, o planeta B é geografia, o planeta C é ciência. Os mundos e os corpos físicos servem como matérias, servem como linhas do conhecer da consciência, que está na fonte. O que está percorrendo as experiências e o mundo é o corpo, vamos dizer, o segundo corpo espiritual, que se fala corpo espiritual. Não afeta a essência. A sabedoria é tão profunda, divina, da fonte eterna, que ela criou para nós uma forma de vivermos as experiências, né, através, vamos dizer, de um corpo, como se fosse um simulado, tá? Um corpo simulado, onde ele seria afetado, mas não afeta a fonte. Tá me entendendo? Não afeta a fonte. Então, por que a ufologia, mas isso aqui é um outro assunto, por que a ufologia, ela não entra nessa parte? Eu já estava falando aqui já da consciência cósmica que está acima da ufologia, mas a ufologia é um passo para você chegar a ela, tá? Existe assunto mais profundo a respeito disso, tá? Isso tudo eu vi em 2016, aprendi, mas não era hora. Agora em 2019 que estou, e muitos já viram meus vídeos aí, já entraram em contato comigo. Ô pastor, o senhor fala que tem certas informações que o senhor não pode passar, né? Por que o senhor não passa? Porque não é hora. Tem coisas que a gente não pode passar. A gente quer falar, mas... E às vezes a gente tem que falar em parábola, tá? Por isso que Jesus falava muito em parábola. Você já leu a parábola do jovem rico? A parábola do jovem rico, ela fala sobre isso aqui. O pai, o filho, com todo o conhecimento que tinha, nasceu num... eu poderia até gravar um vídeo sobre isso, né? Mas pesquisa você mesmo, para você estar conectando, encaixando, para você entender tudo, tá me entendendo? As guerras, isso tudo, a própria consciência ela criou entre elas, porque é necessário também a gente aprender, tá me entendendo? Você tem que conhecer o mal para você dar valor ao bem. Por que houve toda essa divisão
de raças, né, de linhagens, no caso a Leni falou, e de origens física. A nossa verdadeira origem é extrafísica, tá me entendendo? Que se fala espiritual. Somos todos um. Mas por que aconteceu isso tudo? E por que a fonte deixou acontecer? A fonte criadora de tudo. O Pai, que nós chamamos Deus, o Criador. Por que ele permitiu? A parábola do jovem rico explica isso. Jesus ele fala sobre isso, né? Vamos ver no segundo vídeo, né? Vou ver se eu gravo o segundo vídeo. Não, vamos gravar agora mesmo. Vamos falar agora mesmo. É muita informação. Vou botar aqui jovem rico para você entender. Aquilo ali, Jesus ele fala sobre isso. Mas ele fala em parábola. E como nem tudo podia ser explicado naquela época, e nem todos entendiam, muitos apóstolos leram isso na época e não entenderam. Entendendo? O jovem rico. Vamos lá. Então, meu amado e minha amada, o jovem rico. Quando Jesus ia saindo, Marcos capítulo 10, eu vou ler, tem outros evangelhos também. Mesmo com todos os erros e contradições bíblicas que existe toda a palavra ali tem um sentido de fundo, tem um fundo realmente real. Tá? Principalmente quando se trata de Jesus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Olha o que Jesus aqui se coloca na condição de filho. Jesus está falando que tem uma fonte eterna, que existe um Criador, que existe um Pai, tá? Então por isso que eu falei no outro dia com um amigo meu, que Jesus não é Deus. Jesus, ele tem o conhecimento e aceita, ele faz o que o Pai manda. Então por isso que ele fala: aquele que vê a mim vê o Pai. Está me entendendo? Porque o pensamento igual, Pai, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Está sempre à disposição. Então vamos lá. Você conhece os mandamentos? Perguntou a ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância, desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Jesus disse a ele: vai, vende tudo que você possui e dá dinheiro aos pobres. Ah, não é essa parábola. Não é essa parábola. Essa é uma outra parábola também, mas não é do jovem rico. Lembrei aqui. Parábola do jovem rico, não. Parábola. Gosto de gravar assim ao vivo, pessoal. Filho pródigo. Filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Está aqui. Vamos lá. A parábola do filho pródigo. Na Bíblia. Bem, amados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma paradinha aqui. De repente você está curioso, né? Mas a gente vai entrar nesse assunto, tá? Levou muitos anos, esses anos todos. Aos pouquinhos a gente vai falando. Como eu costumo falar, passar as informações fragmentadas, né? A gente vai para a segunda parte do vídeo e eu vou estar trazendo aqui informação da fonte eterna e criadora. Um internauta colocou um comentário, vou separar aqui muito forte, que tem tudo a ver com isso aqui, é isso mesmo, tá? Bem, canal no YouTube, né? Douglas Cavalcante, canal Projeto Vitória Cristina. No Facebook, tu me acha ali na página Livre Entre o Céu e a Terra e na página Projeto Vitória Cristina. Quero agradecer a todos os internautas pelo carinho, pelo amor, pelos inúmeros comentários, tá? Por estarmos analisando tudo, evoluindo juntos, tá? E que continue buscando a integridade, a paz, o amor, a retidão, a igualdade, pessoal, a simplicidade, a humildade,
né? Tudo aquilo que vai te ajudar a elevar-se, o seu interior, o seu ser, quem realmente você é. Você não é o corpo, você só está nele, você é uma consciência, está se aperfeiçoando, e para chegar a um estado de iluminação total, perfeição total, você tem que ir riscando essas coisas da sua consciência, negatividade, maldade, ódio, tudo isso tem que ir tirando dela e buscando cada vez mais ser um ser melhor. Tá bom? Gratidão a todos. Um forte abraço a todos. Shalom Adonai.